Imagine entrar em um consultório médico, ver um homem vestindo um jaleco branco e sentir instantaneamente que você está seguro. Afinal, médicos juram proteger a vida acima de tudo. Mas, no coração da Alemanha nazista, esse juramento foi rasgado e jogado nas cinzas. O que aconteceria se a ciência perdesse completamente a sua alma? O que acontece quando os hospitais se transformam em laboratórios de tortura e os pacientes se tornam apenas peças em experimentos que desafiam a própria sanidade humana? Hoje, vamos mergulhar em um dos capítulos mais sombrios e perturbadores da história, o momento em que a medicina foi usada como arma de destruição. Prepare-se, porque o que você vai ouvir não é apenas sobre dor física, é sobre a traição absoluta da humanidade em nome de uma ciência distorcida. Para entender como isso foi possível, precisamos entender a mentalidade da época. Sob o regime nazista, a medicina não servia mais ao indivíduo, mas sim ao Estado. Os médicos nazistas acreditavam em uma visão distorcida da biologia, onde o corpo social da raça ariana precisava ser purificado. Para eles, judeus, ciganos, prisioneiros de guerra e pessoas com deficiência não eram seres humanos, eram vidas indignas de serem vividas. Uma vez que você retira a humanidade de alguém, qualquer atrocidade passa a ser justificada como pesquisa. E foi sob essa justificativa que centenas de médicos alemães, muitos deles brilhantes e renomados antes da guerra, transformaram os campos de concentração em imensos laboratórios de anatomia humana viva. Um dos centros mais infames desses experimentos foi o campo de Dachau. Lá, a Força Aérea Alemã, a Luftwaffe, queria respostas para problemas práticos de guerra. O que acontece com um piloto que é ejetado em altitudes extremas, onde o oxigênio é quase inexistente? Em vez de simuladores ou cálculos teóricos, eles usaram prisioneiros. As vítimas eram trancadas em câmaras de baixa pressão que simulavam altitudes de até 20.000 metros. Os médicos observavam friamente enquanto os prisioneiros sofriam convulsões, entravam em colapso e, eventualmente, morriam enquanto seus órgãos internos literalmente explodiam devido à descompressão. Não havia anestesia. Havia apenas cronômetros e cadernos de anotações. Mas a crueldade não parava no ar, ela descia até as águas geladas do Mar do Norte. Para descobrir como salvar soldados que caíam em águas congelantes, os médicos nazistas realizavam experimentos de hipotermia. Prisioneiros eram forçados a ficar em tanques de água com gelo por horas. Alguns eram mantidos nus ao ar livre em temperaturas abaixo de zero. Enquanto os prisioneiros gritavam e perdiam a consciência, os médicos mediam a queda da temperatura corporal e testavam diferentes métodos de reaquecimento, muitos dos quais eram tão letais quanto o próprio frio. Para os oficiais da SS, essas vidas eram descartáveis. O único valor que possuíam era o dado estatístico que deixavam antes de morrer. Se Dachau foi o laboratório da sobrevivência militar, Auschwitz tornou-se o epicentro da obsessão genética nazista. E no centro desse horror estava uma figura que se tornou sinônimo de pesadelo, Josef Mengele, o anjo da morte. Mengele não era um médico rústico, ele era um acadêmico com 2 doutorados, um homem que assoviava óperas enquanto selecionava quem iria para a câmara de gás e quem iria para a sua mesa de cirurgia. Sua maior obsessão eram os gêmeos. Ele acreditava que ao desvendar os segredos dos nascimentos múltiplos, poderia acelerar a reprodução da raça ariana. O que Mengele fez com milhares de crianças é algo que a história custa a descrever. Ele realizava transfusões de sangue cruzadas entre gêmeos, tentava mudar a cor dos olhos das crianças injetando corantes e substâncias químicas diretamente nos globos oculares, o que resultava em cegueira e dores insuportáveis. E, em casos que beiram a loucura pura, tentou costurar 2 gêmeos para criar gêmeos siameses artificiais. Quando um experimento terminava, ou quando ele perdia o interesse, as crianças eram simplesmente assassinadas com injeções de fenol no coração para que pudessem ser autopsiadas e seus órgãos comparados. Para Mengele, as crianças não eram pacientes, eram amostras biológicas. Enquanto isso, em Ravensbrück, um campo destinado quase exclusivamente a mulheres, o foco era outro, a guerra de trincheiras. Como os soldados alemães sofriam com infecções e gangrena causadas por ferimentos de combate, os médicos nazistas decidiram testar a eficácia das sulfonamidas, um tipo de agente antibacteriano. Eles infligiam feridas deliberadas nas pernas das prisioneiras, que ficaram conhecidas como as coelhas de Ravensbrück. Para simular as condições reais de um campo de batalha, os médicos esfregavam sujeira, cacos de vidro, serragem e lascas de metal nas feridas abertas. Eles chegavam a amarrar os vasos sanguíneos para interromper a circulação e acelerar a infecção.
Muitas mulheres morriam em agonia extrema, enquanto as que sobreviviam ficavam permanentemente deformadas, servindo apenas como registros de uma ciência que havia abandonado qualquer traço de moralidade. Outro pilar da medicina nazista era a esterilização em massa. O objetivo era simples e terrível: garantir que aqueles que eles consideravam inferiores nunca pudessem se reproduzir. Milhares de pessoas foram submetidas a radiações de raios-x em doses massivas, que causavam queimaduras graves e câncer, ou tiveram substâncias cáusticas injetadas em seus órgãos reprodutores. Tudo isso era feito de forma rápida e clandestina, muitas vezes sem que as vítimas soubessem o que estava sendo feito com elas até que fosse tarde demais. Era a ciência sendo usada para apagar o futuro de povos inteiros. Muitos se perguntam, como esses médicos conseguiam dormir à noite? A resposta está na banalidade do mal e na desumanização técnica. Eles se viam como pioneiros, como heróis que estavam sacrificando indivíduos sem valor pelo bem maior da nação. Eles escreviam artigos científicos, apresentavam palestras e discutiam esses resultados em congressos médicos na Alemanha ocupada. O horror havia sido normalizado. A medicina, que deveria ser a barreira entre a vida e a morte, tornou-se a ponte que facilitava o extermínio. Quando a guerra terminou e os campos foram libertados, o mundo finalmente viu as cicatrizes deixadas por esses experimentos. Em 1946, o Tribunal Militar Internacional realizou o julgamento dos médicos em Nuremberg. 23 réus, incluindo alguns dos médicos mais influentes do regime, foram julgados por crimes contra a humanidade. 7 foram condenados à morte e executados, mas muitos outros escaparam, como o próprio Joseph Mengele, que fugiu para a América do Sul e nunca foi levado à justiça. O legado desses experimentos é uma mancha indelével na história da ciência. Como resultado dessas atrocidades, foi criado o Código de Nuremberg, um conjunto de princípios éticos que rege a pesquisa com seres humanos até hoje. Ele estabelece que o consentimento voluntário é absolutamente essencial e que nenhum experimento deve ser realizado se houver uma razão para acreditar que ocorrerá morte ou ferimento incapacitante. Esse código é o que nos protege hoje, mas ele foi escrito com o sangue de milhares de vítimas inocentes que não tiveram escolha. Falar sobre esses experimentos não é apenas revisitar o horror, é um alerta sobre os perigos de uma ciência sem ética. Quando deixamos de ver o outro como um ser humano dotado de dignidade e passamos a vê-lo como um número, um dado ou um obstáculo, abrimos as portas para o abismo. A ciência é uma ferramenta poderosa, mas sem uma alma e sem compaixão, ela pode se tornar a ferramenta mais cruel já inventada pelo homem. A história das vítimas de Dachau, Auschwitz, Ravensbrück e tantos outros campos nos lembra que o progresso nunca deve vir ao custo da nossa humanidade, que a memória dessas pessoas nos obrigue a vigiar, constantemente, os limites do que permitimos em nome do conhecimento, porque se esquecermos o que aconteceu quando a ciência perdeu a alma, estaremos condenados a ver o horror se repetir, talvez sob uma nova vestimenta, mas com a mesma escuridão no coração. Nunca esquecer, nunca repetir.